Vamos analisar. Será que nós somos humildes? Ou fingimos ser humildes? Vamos lá. Pegar um exemplo de São Francisco de Assis. Em sua juventude, foi um jovem, filho de família rica, que cresceu e teve sua juventude permeada pela luxúria, como todos os homens moços de sua época. Ele era boêmio, segundo relatos históricos. Todavia, tomado pela realidade cristã, pelo sentimento de que teria que acordar para a vida, Francisco se desposou de tudo, da fortuna, da família e dos seus vícios, propagando e difundindo a humildade e a fé cristã por onde passou. Aquele frade, dotado de mediunidade extraordinária, que com sua fé encantava lobos, pássaros, multidões, possuía São Francisco acesso até mesmo, pela sua humildade, ao gabinete, segundo relatos históricos, do bispo de Roma, do bispo da Santa Sé, que, segundo relatos históricos, se tratava do Papa Gregório IX, aquela mesma personalidade necessitada de tanta prece, relatada no livro Libertação, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Até almas necessitadas, como estas, procuravam personalidades humildes dentro daquela época, obviamente, para tentar buscar um pouco de paz, né? Francisco foi um exemplo de humildade, que ensinou que, conforme o apóstolo Paulo, que sem caridade não há salvação. Ensinou que o ser humano não precisa de templos ou de construções para servir ao próximo. Ensinou que a caridade de se emprestar os ouvidos a um necessitado é uma prática gratuita. Por falar de Francisco de Assis, me recordo de uma situação a mim narrada, vivenciada por um grupo de médiuns bastante idosos já, na faixa dos 88 a 90 e tantos anos, em Goiânia, que eu resolvo compartilhar neste momento. Eu não posso citar o nome, porque eu não pedi autorização do médium para citar nome. Se eu tivesse autorização, eu falaria. Mas digo que é uma pessoa muito séria. Segundo relatos, Chico Xavier, quando encarnado, nas décadas de 50, 60, 70, ele saía de Minas para Goiânia a fim de visitar a colônia Santa Marta. Para quem não sabe, aquela instituição era responsável por abrigar cerca de 500 pessoas ou mais acometidas de hanseníase. Naquela época, a doença era tratada como lepra. Assim, o Chico saía de Minas e vinha 2 vezes por ano. E ele mandava anteriormente cartas
recrutando os médiuns que iriam participar do trabalho mediúnico que seria realizado no local. Olha que coisa mais bonita, pessoal. Imagina hoje, hein? Você está trabalhando como médium em uma casa e recebe uma carta te convidando para participar de uma sessão mediúnica dentro da colônia Santa Marta. Ainda mais do Chico, hein? Que responsabilidade naquela época. Mas também, nessa época de 50, 60, 70, não tinham muitos espíritas, não. Eram pouquíssimas casas espíritas. Então, o Chico, com aquela equipe espiritual maravilhosa que o regia, mandava e escolhia os trabalhadores que iriam participar da sessão. Então, não era escolhida a erro, porque, vai participar? Não. Tá? Óbvio que a equipe espiritual já falava, vai participar comigo A, B e C. Manda a carta para eles se prepararem e irem para aquela visita fraterna com uma sessão mediúnica posterior. Só que o Chico passava como recomendação o seguinte, ele alertava aos médiuns que todos deveriam comparecer de forma anônima. Não era para avisar que ele iria. Que não era para ninguém abrir a boca para falar que ele iria para a colônia Santa Marta. Obviamente, para não encher de pessoas o procurando e atrapalhar a realização do trabalho, que era muito sério. Então, naquele dia, estava lá o Chico, comparecia com a equipe de médicos, né? E segundo relatos, o Chico chegava dentro da colônia Santa Marta, abraçando, beijando quem tivesse pela frente, as pessoas, pacientes que, em virtude da hanseníase, perdiam o nariz, lábios, orelhas, parte da face, né? E ele chegava e beijava e abraçava quem tivesse pela frente. Podia estar com ferida aberta ou não. Ele ia beijando todo mundo. Só que não era um abraço e um beijo de político em época de eleição, não. Ele abraçava e beijava com amor, gente. Com carinho. Tá? E ainda levava um maço de dinheiro que alguém ou outro doava, e ele chamava um dos internos lá e falava, fulano, você que vai distribuir entre as pessoas aí, e entregava aquela situação, tá? Então, após abraçar, sorrir, o Chico começava o trabalho mediúnico com os médios que ele convidava anteriormente por cartas. E foi a mim relatado que quando o médium começava a prece, o cheiro de rosas irradiava para tudo quanto é canto dentro da colônia Santa Marta. Ao final, ele se despedia de todos e dizia: agradeço ao irmão Francisco de Assis e à irmã Sheila por terem comparecido a este local e por ter me dado a oportunidade de estar aqui para abraçar a todos. Assim o Chico saía, se despedia e ia embora. Agora eu vos pergunto, qual de nós beijaria a face de alguém que tivesse ferida pela hanseníase, antigamente chamada de lepra? Vamos refletir, pessoal. Será que teve algum franciscano, discípulo de Francisco de Assis, maior que o Chico?
É um exemplo de humildade tremenda.